Chegou a nossa última lição do trimestre de 2022. Nós estamos agora em dezembro, finalizando esse ano com a última lição da classe dos juvenis. Seja bem-vindo, você que ficou até o final, ficou desde o primeiro trimestre de 2022 e está aqui agora no final, você que chegou um pouco depois, assim, no meio do ano. Nós ficamos muito felizes que você está aqui. Eu estou muito feliz que está aqui nessa última lição, nessa última aula. Então, gente, nós estamos na última lição. Última lição, lição 13. Não acredito. É momento de a gente comemorar, né? Então, ó, solta a música de comemoração. Muito bem, você que chegou até aqui, gente, acompanhou todo esse ano, todas as revistas, desde o primeiro trimestre de 2022 até esse último trimestre. Não fique triste também, você que chegou no meio, chegou no finalzinho, né? Aí no meio da revista, não tem problema. Que bom que você chegou até aqui. É uma grande alegria e felicidade de você estar aqui conosco. Mas a gente está aqui num cenário aqui diferente, cenário aconchegante, né? O que será que é hoje, gente? Hoje é o nosso Natal. Então, Feliz Natal para vocês aí, juvenis, que estão aí com a sua família, estão aí, tiveram uma ceia abençoada. Creio que muitos aí, né, se entupiram o estômago com uma ceia maravilhosa, né, que a mãe, né, os responsáveis fizeram. Você também deve ter ajudado seus pais, com certeza, né? Isso foi maravilhoso, né? Que momento feliz. Momento que a gente lembra do nascimento do nosso Salvador. E, de fato, hoje não é apenas, devemos lembrar só apenas no dia 25, mas todos os dias lembrarmos do ato de amor, do presente de amor que Deus nos deu. Esse presente, ele não veio, né, em caixa de presentes, não veio amarrado em laços. Esse presente é um presente simples, mas é um presente sagrado. Esse presente não é ouro, não é incenso, nem é mirra. Esse presente é um presente de amor. Jesus nasceu. A luz do mundo habitou entre nós. E que alegria podemos saber que, de fato, a luz veio para iluminar todos os homens. Essa luz nos alcança. Alcançou a mim, alcançou a você. Glória a Deus nas alturas. Glória a Jesus nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Glória a Deus por todas as coisas. Estou muito feliz de estar aqui nessa última lição com vocês. Você aí que é um visitante, coloca o seu nome aí no chat. Você aí que está chegando agora, coloca sua presença no chat. A gente gostaria de conhecer você que está a primeira vez, segunda vez. A irmã Cacilda, por exemplo, que é a vó da Rebequinha, sempre está com a gente. A gente fica muito feliz com a sua presença. Fica à vontade no nosso meio. Mas conta para nós aí no chat. Você que nunca se manifestou, não fica acanhado não. A gente quer conhecer você, quer interagir com você. Coloca no chat, nos comentários, como você conheceu esse canal. Você que é um aluno matriculado, já coloca aí a sua presença no chat. Em nome de Jesus, meu filho. Em nome de Jesus, minha filha. Coloca aí. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar o seu comentário, compartilhar, e deixar o comentário abaixo do vídeo. No chat também você coloca e também nos comentários aí, tá bom? Coloca todos aí para o YouTube entender que esse vídeo de fato é importante e vai recomendar para as outras pessoas. Então, faça isso aí, ajuda esse canal a crescer e avançar o reino de Deus. Mas continuando aqui, pessoal, já deixa os seus materiais apostos aí, ó. Sua revista, sua Bíblia, sua oferta, deixa aí tudo pronto. E uma coisa muito importante que eu falo em toda aula com vocês. Dá atenção aqui para a tia Amanda, em nome de Jesus. Vem cá, meu filho, vem cá, minha filha. Procure um lugar legal para você acompanhar a aula. Não fica na cama não, meu filho. Você está na cama, levanta daí, em nome de Jesus. Sai daí. Eu não estou vendo agora, mas Deus está vendo. Que você vai cochilar, você vai dormir, você não vai aguentar. Que o nosso corpo pede sono. Mas em nome de Jesus, meu filho. Em nome de Jesus, procura um lugar para você assistir a aula, para você acompanhar, ser edificado e abençoado. Em nome de Jesus. Vamos lá então, gente. Vamos começar com uma oração para a gente dar continuidade na nossa revista, na nossa lição. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós louvamos a Ti, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, pela Tua presença, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada aluno que está acompanhando esta aula, que o Senhor possa abençoar cada representante de família, cada visitante. Fale conosco por meio da Tua palavra, que não seja eu falando, que eu seja um instrumento, mas que o Teu Santo Espírito me guie em tudo. Guia nossas intenções, motivações. Senhor Deus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para receber a Tua palavra, que gere frutos e mais frutos. Que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, gente? Glória a Deus. Já deixa aí sua revista preparada, já. Lição 13, que diz o seguinte: o amor gera frutos. E qual é o nosso texto principal de hoje, nosso texto áureo? Nosso texto áureo está lá em Gálatas 5:22, que diz o seguinte, é um versículo bastante conhecido. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Que bênção, pessoal. Que bênção. Mas eu vou me ater por aqui, porque agora nós temos um texto bíblico com um dos alunos, mas agora é uma aluna muito abençoada, muito querida, e vai aí falar o nosso texto bíblico com o aluno. Vai falar um dos versículos aí, tá bom? Um dos capítulos. Então, bora agora com o nosso texto bíblico. A paz do Senhor, juvenis, eu vou estar lendo 1 Coríntios 13, do 4 a 8, e o versículo 13 por último. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, e havendo ciência desaparecerá. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Muito bem, parabéns aí pela participação, muito obrigada pela participação, Vitória Paulino. Mas agora, a gente tem alguns textos para falar, temos mais algumas coisas para dizer. Agora eu gostaria de chamar, vai ter uma surpresa, uma surprise aqui, né? Fazer um mistério aqui. Vai aparecer também vai ter uma surpresa. Acompanha aí que você vai saber o que vai acontecer, tá bom? Vamos lá? Então, vamos ver o que será que vai acontecer através de uma mágica? 1, 2, 3. Agora. Tcharam! Surpresa aí, foi revelada. A paz do Senhor, juvenis. No meio de nós, juvenis. É isso aí, uma grande alegria poder estar com ela aqui. Primeira vez que estou no estúdio aqui gravando, né? Primeira vez. Muito bom. Você também pode ser. Presença ser. Ilustre. Com certeza, muito especial. Mas, Júlia, fica aqui não só para assim abrilhantar, né, o cenário, com né, certeza. mas também para fazer uma parceria aqui comigo, me ajudar aqui também nessa primeira parte da nossa aula. Então, Júlia, nossa leitura bíblica em classe já foi lida por Vitória Paulino, e agora por você, outra aluna do Juvenis. Você pode ler para a gente aí, Júlia, 1 João e Tiago também. Você que está sua revista, pega aí, abre na sua revista. Ou, se você não tem a revista, na Bíblia. Aí, Júlia vai falar as referências bíblicas. Pode ir, Júlia. 1 João 4, versículo 7 e versículo 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tiago 1, 22 e 25. A sede... Eu falei 22 e 25, né? Pode ir. Tiago 1, 22 ao 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Amém. Esses textos foram maravilhosos que a gente leu. Nós lemos aí esses textos que refletem a base das nossas lições, nossa revista, né, desse trimestre. Que fala, basicamente, falando sobre do amor de Deus envolvendo que amemos uns aos outros, que isso reflete também o amor que temos por Deus e que temos que ser cumpridores da palavra e blá, blá, blá. Várias coisas. Mas, já que você está aqui, Júlia... Diga-me. A gente deve começar, antes da gente falar sobre gerar frutos, que o tema da nossa revista de hoje, nossa lição, é o amor gera frutos. Mas antes que a gente fala sobre frutificar, a gente tem que entender o que é o amor, o que significa o amor. O que é o amor, Amanda? O que é o amor? Você vai me responder para mim, agora com as suas palavras. Primeira coisa, primeira pergunta, vamos lá. Se você quiser também responder no chat, Juvenil, pode responder, mas agora eu vou perguntar para a Júlia. Agora tá com a Júlia aqui a resposta. Vamos lá. Júlia, o que você acha, antes da gente definir o que é amor, o que você avalia? O que as pessoas falam o que é o amor? O que as pessoas que estão ao seu redor, o que os filmes ditam sobre o que é o amor?
Eu acho que o amor que a gente ouve no mundo, né, Amanda, é aquele amor que ele é limitado, né? As obras que as pessoas fazem, né? As pessoas lá fora, elas têm muito isso de limitar, né? Eu vou te amar até um certo ponto. Se você errar comigo, eu não te amo mais, tá? Acabou, não quero mais esse amor. Eu acredito que esse não é o amor de Deus, né? O amor de Deus, ele não é um amor limitado e é muito disso que a gente vê lá fora. Infelizmente, é um amor distorcido, né? Exato. Mas aqui, Júlia, você falando sobre esse ponto muito interessante, você já teve uma visão errada sobre o que é amor? Você aí, Júlia, que está assistindo, você que é um visitante, coloca aí, você já teve uma visão errada, distorcida sobre o que é o amor? E conta pra nós como foi. Claro, Amanda. Claro. Acho que da mesma forma que eu falei, né, na pergunta anterior, já tive esse erro, né, de eu não quero mais falar com fulano, porque fulano errou comigo e tal. Já tive essa questão de limitar o meu amor, de não cumprir aquilo que Deus me diz, de amar as pessoas como Ele me ama, né? De cumprir aquilo. E amar as coisas do mundo também, né? Aquilo que vem do mundo é do mundo, não é de Deus. Eu acho que isso também é ter uma experiência ruim com o amor. Perfeito, perfeito. Nas perguntas que eu fui fazendo, ela foi respondendo, assim, coisas que se encaixavam para a última pergunta. Então, Júlia, fala para nós, o que é o amor? O amor, ele é aquele amor que vem de Deus, né? Não é um amor limitado. Deus nos ama independente dos nossos pecados. Ele ama o pecador. Não é um amor limitado aos nossos atos. Ele é um amor grande. Ele é um amor que perdoa, né? E é um amor de Deus, né? Deus, assim, ele é perfeito. Deus é amor. Então, ele é a prova viva. O amor dele por nós é a prova viva do verdadeiro amor, né? Então, assim, acho que esse é o amor verdadeiro. O amor de Deus, né? O amor de Deus. O amor que vem de Deus é perfeito, né? Quando envolve Deus, tudo fica perfeito, tudo fica bom, tudo fica agradável. Exatamente. Mas aí, uma coisa por último, Júlia, que eu quero essa ajuda. Por último aqui. Conta pra nós aí, como que você acha que as pessoas agora podem refletir esse amor de Deus na vida das outras pessoas? Eu acho que os nossos atos, eles refletem muito o amor de Deus, né? O que a gente fala, como nós tratamos as pessoas, a forma que nós perdoamos, né? Eu acho que tudo reflete o amor de Deus. Nós temos diferentes formas de testemunhar esse amor através das nossas ações, né? Perfeito. E isso nos ajuda a entrar num outro ponto da nossa lição. Você que está aí acompanhando a lição desde o início, conta para nós aí no chat se, através dessas lições, através de aprender conforme a revista foi ensinada, se você já teve algum momento que refletiu sobre as suas atitudes e começou a avaliar, poxa, meu amor está sendo egoísta, meu amor está sendo limitado, como a Júlia falou. Coloca aí para nós, abre o seu coração, porque todos nós um dia tivemos uma versão distorcida e errada sobre o amor. Mas Deus está aí para nos mostrar o que de fato é o amor verdadeiro e genuíno, que faz com que nós sejamos curados, sarados e possamos sarar outros também. Exatamente. Né, Júlia? Exato. Agora que ela falou sobre a questão de nós frutificarmos no amor, é um ponto do nosso segundo bloco da nossa aula. E, Júlia, agora você vai ter que acompanhar de casa essa aula. Você estava aqui no estúdio, agora vai ter que acompanhar de casa. Vou lá então, viu, Mandinha? Então tá, então. Boa aula para nós. Boa aula para nós. Tchau, tchau. Que maravilha, que bem essa participação da Vitória Paulino, da Júlia com a gente. Ai, que alegria poder participar com vocês. Gente, elas participaram com a gente hoje logo no início, porque a Júlia e a Vitória Paulino, elas estão na nossa última lição do Juvenis. Pois é. A Juvenis é de 15 a 17 anos, agora elas fizeram 18 nesse final do ano e elas vão agora para a classe dos jovens. Então foi, assim... é um momento meio de tristeza, porque elas ficaram, assim, tão pouco tempo. Brincadeiras à parte, gente. É uma grande alegria poder acompanhar o crescimento de vocês duas, o quanto vocês têm procurado crescer. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as intempéries, vocês têm procurado crescer e conhecer o Senhor. Então, que Deus continue abençoando vocês, que a palavra de Deus continue se perpetuando no coração de vocês e gerando frutos por onde vocês passarem. Mas calma aí, hein? Meninas, não acabou ainda não, o ano continua, né? Estamos em 2022, vocês estão no Juvenis, até o ano acabar. Então, permaneça na aula, em nome de Jesus, coloca aí no chat, vocês estão atentas aí. Vamos lá, meninas. Continuando, pessoal. Depois disso, depois de nós falarmos sobre o texto, sobre darmos uma pequena introdução sobre o nosso tema, nossa revista já aborda aqui, no ponto 1, falando o que é fruto do Espírito. O que é, de fato, fruto do Espírito? O que seria isso?
O fruto do Espírito é um conjunto de virtudes morais e espirituais que parecem como resultado da atuação genuína do Espírito Santo na vida de quem permanece em comunhão com Deus. Pontos importantes para a gente já iniciar aqui no nosso tema e entender o tema, né? Porque o tema da lição é o amor gera frutos. Desde o início da nossa revista, a gente foi falando sobre o amor, porque o tema da nossa revista é Andando em Amor. E o apóstolo Paulo, ao colocar lá em 1 Coríntios capítulo 13, porque esse é o tema central da nossa revista, ele coloca que o que é o amor, o que não é o amor e o que o amor faz. Sendo ele falando sobre por que o amor gera frutos, porque quando o amor de Deus está em nós, quando nós temos a Cristo, isso gera reações. E como é abordado aqui logo nesse primeiro ponto, que o fruto do Espírito são virtudes colocadas em nós. São virtudes que o Espírito Santo coloca em nós quando nós temos comunhão com Deus. Então, todo aquele que tem comunhão com Deus, ele faz o quê? Ele tem atitudes que identificam que ele tem o fruto do Espírito. Todo aquele que tem o fruto do Espírito, ele está em comunhão com Deus. Ou seja, só vamos fazer coisas boas ou temos boas virtudes, praticarmos boas obras, se nós de fato estivermos com comunhão com Deus. Não venha com essa conversa fiada, não acredite nessa conversa fiada que tem como uma pessoa ser boa sem Deus. Isso não existe. Não tem como, porque tudo que nós temos de bom, tudo que nós fazemos de bom, nós repercutimos de bom, é por conta das virtudes de Cristo em nós. E nós chamamos disso de fruto do Espírito. Mas afinal, quais são o fruto do Espírito que é identificado na palavra de Deus lá em Gálatas 5? Eles são o seguinte, a gente já leu no início, eu vou repetir para vocês. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Algumas traduções colocam amor como caridade e temperança como domínio próprio. Tem o mesmo significado. Mas ali é registrado 9 virtudes relacionadas ao fruto do Espírito. E a gente talvez pode pensar, ou pode talvez se confundir, como assim, né? São 9 virtudes, mas é chamado de fruto do Espírito? Sim. Por quê? Porque o fruto do Espírito está ligado ao caráter. Está ligado a forma como reagimos, falamos, agimos. Todas essas formas estão ligadas a uma única coisa, ao nosso caráter. O nosso caráter vai refletir se temos o fruto do Espírito ou se não temos o fruto do Espírito. Se o nosso caráter está firmado em Cristo, se nós estamos crescendo conforme o caráter de Cristo, vamos refletir, de fato, o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é um só. Um exemplo muito interessante e muito simples de dar é o exemplo que todo mundo dá, que quando vai falar sobre esse tema, né, eu já vi diversas pregações e aulas sobre isso, então sempre abordam de acordo com essa visão. Que o quê? Vamos imaginar que nós temos aqui uma mexerica. Tendo essa mexerica, e particularmente não faz parte dela, mas eu gosto muito de mexerica, gente. É muito bom. Continuando sobre o nosso tema da aula, a mexerica, por exemplo, ela tem essa casca laranjinha, e quando a gente tira essa casca, tem vários gominhos, né? Vários gomos que estão ali registrados nela. Sendo assim, sendo esses tipos de diversos gomos, nós vemos que é apenas uma fruta, vamos dizer, um fruto só. É apenas um fruto, mas existem vários gomos que formam um só. Assim é o fruto do Espírito. É uma coisa só, dado pelo Espírito Santo. Mas dentro desse fruto existem várias virtudes, especificamente falando, 9 virtudes. Então, isso vai refletir aonde está firmado o nosso coração, onde está firmado o caráter. Se de fato eu estou em comunhão com Deus, eu vou ter fruto do Espírito. Se eu não tenho comunhão com Deus, eu não tenho como refletir o fruto do Espírito, porque eu só posso ter se eu estiver ligada em Deus. E tudo isso reflete que nós amamos a Deus e amamos ao próximo também. E só vamos, de fato, fazer isso quando nós somos nascidos de Deus, como diz lá em 1 João, né? Se a gente é nascido de Deus, se a gente é gerado nele, nós amamos a Deus e nós amamos ao próximo. Como diz em Romanos, também nossa revista aqui mostra, Romanos 13:8. A ninguém deveis coisa alguma, senão, a não ser, né, o amor. E tudo isso reflete a essência de Deus. Deus é amor. Deus não é simplesmente um atributo, é o que ele é. Ele é perfeito. Ele é majestoso, maravilhoso. Tudo que é bom, tudo que é agradável e perfeito provém dele, porque é o que ele é. Mas, infelizmente, com a desobediência humana, com a queda do homem e da mulher, com a nossa queda, com o pecado quando surgiu no mundo, isso desvirtuou toda a criação, isso distorceu, isso manchou toda a criação. A gente já viu isso nas outras revistas. Eu vi principalmente na primeira lição, falando sobre que Deus é amor.
Isso distorceu todas as coisas. A nossa visão sobre o amor foi distorcida. A nossa visão sobre o amor de Deus foi distorcida. Por isso que hoje existe, como foi falado, catástrofes. Por isso que existe hoje nos relacionamentos, né, em nosso mundo, ciúmes, violência, inveja, mentiras, fofocas, maledicências e diversas coisas que existem que atrapalham os relacionamentos que Deus planejou que as pessoas tenham, de relacionamentos saudáveis, que as pessoas interagem umas com as outras em amor. Mas o pecado desvirtuou todas essas coisas e manchou todas as coisas. Isso, de fato, só vai mudar quando tudo for restaurado. A Bíblia fala sobre quando novos céus, novas terras serão restaurados. Isso é apenas quando acontecer na volta de Jesus, onde, de fato, Jesus irá aplicar a sua justiça sobre a terra. E nós iremos ver que tudo será novo. Mas, falando sobre o amor de Deus, a gente tem eu desafiei uma aluna para deixar um comentário sobre como que ela vê o amor de Deus, como é que ela enxerga. Uma opinião dela, sabe, de coração mesmo, sobre o amor de Deus. Então vamos ver quem foi a desafiada. Foi uma aluna. E se ela topou o desafio? Topou, né? Porque vai passar, em nome de Jesus. Então vamos ver. Olha, falar como eu enxergo o amor de Deus tá sendo difícil. Mas vou tentar falar resumidamente, porque o amor de Deus, ele é extremamente perfeito e maravilhoso, mas a forma que eu enxergo o amor de Deus é uma forma muito linda, é uma forma acolhedora. Tem um versículo na Bíblia que diz que nós somos mais valiosos do que os passarinhos que voam no céu. Então, assim, Deus nos vê de uma forma tão preciosa, Ele nos vê de uma forma tão valiosa. Eu e você somos extremamente valiosos para Deus. Nós temos um valor, assim, incontável para Deus. Tanto que Ele entregou o Filho dele para morrer por amor de mim e você, que somos pecadores, mas que Ele nos dá a chance todos os dias. A misericórdia dele, ela se renova a cada manhã para que a gente viva conforme a vontade dele. E eu não tenho dúvida de que vale muito a pena, vale a pena cada segundo que a gente dedica a ele, a fazer a obra dele, a fazer a vontade dele. E acho que é isso, eu enxergo o amor de Deus como algo acolhedor, como algo que nos abraça e nos supre. É isso. Tchau. Ah, que bênção essa participação, que legal você estar aqui de novo com a gente, falando sobre a sua visão, abrindo seu coração, falando sobre o amor de Deus, que bênção. Então, a gente precisa sempre pronunciar isso umas para as outras, para as pessoas, porque isso é muito importante, a gente refletir o quanto essa mensagem de amor nos alcançou. Agora, a gente também começa a entender sobre um ponto 2, sobre a superioridade do amor. E aqui, especificamente, a gente vai abordar melhor esse 1 Coríntios, né? E é muito interessante quando a gente observa o contexto em que isso foi aplicado. Anteriormente, em 1 Coríntios capítulo 12, ou depois de 1 Coríntios 13, né, nos capítulos posteriores, a gente percebe que 1 Coríntios ali, 13, diria como se ele tivesse um sanduíche, fosse como se fosse um sanduíche, porque o apóstolo Paulo aborda sobre vários dons, tanto anteriormente e posteriormente, só que depois, quando chega em 1 Coríntios 13, ele começa a falar unicamente de um capítulo sobre o amor. Mas por que ele começa a falar isso, né? O que será que estava acontecendo ali em Coríntios? Qual foi o motivo, né? Para a gente entender de fato o capítulo, a gente tem que entender o contexto. Não adianta a gente pegar um texto e tirar do contexto, que vai virar pretexto, né? Vai virar um negócio totalmente errado. E não é isso que Deus quer, né? Nós precisamos enxergar a totalidade do texto bíblico. Mas, a primeira coisa que a gente já analisa ali, que o apóstolo Paulo coloca, é que o amor está acima dos dons espirituais. E Paulo, ele fala em 1 Coríntios 12, como eu mencionei para vocês, ele fala acerca da importância da diversidade dos dons. Olha só. E no capítulo seguinte, ele fala que os dons sem amor perdem significado. Olha só como que ele estava colocando para os coríntios. Coríntios era uma igreja naquela época que tinha muitos dons, era uma diversidade de dons, tinha dom para dar e distribuir. Era muitos e muitos dons mesmo. Só que tinha manifestações e várias manifestações. Só que não tinha o amor. Não tinha a caridade. Não faltava amor.
embora se excedia em dons. E ele especifica que nada adianta você falar em línguas, a língua dos homens e dos anjos, ter o dom da palavra profecia, ter toda a fé de poder realizar maravilhas, porque era isso que eles queriam. Né? Eles se consideravam superiores por terem diversos dons, por terem diversas coisas. Mas em Corinto tinha muitos pecados escondidos. Principalmente, isso é gerado pela falta de amor. E muitos podem acreditar que, existindo dons, Deus aprovará o trabalho. Todavia, não é isso que a palavra de Deus diz. Se não houver amor, o Senhor não aceitará a pessoa nem o serviço que presta. É necessário ter o amor. Mas o perigo também disso tudo acontecer é pessoas ficarem dessa maneira. Olha só. Eu não tenho dom nenhum. Como é que pode? Ah, não. Tem uns aí que tem dom para dar e distribuir, enquanto eu não tenho um donzinho sequer. Não, isso não... Tem uma vez? Não, mas isso não é não. Ai, meu Deus, eu sou realmente um zero à esquerda. Eu não tenho dom nenhum. Eu nem sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou embora mesmo. Ou até mesmo assim. Olha só, eu vou ser bem sincera. Assim, eu vou conversar com quem eu quiser conversar, não sou obrigada a conversar com ninguém. Porque assim, se eu for para eu me juntar, fazer o quê? Aquelas pessoas que não possuem nenhum dom, né? Vou compartilhar a experiência como? Vou compartilhar a experiência que eu tive e a pessoa vai ficar assim... Não tem nenhuma experiência. Vou compartilhar o quê? Não tem nenhum dom, nunca manifestou nenhum dom. Para que eu vou ficar conversando com essa pessoa? Não tem como, né? A gente tem que compartilhar com quem tem dom para a gente poder vez mais crescer, porque, sinceramente, né? Eu realmente... Aí a pessoa fica falando, como é que faz? Eu tenho vários dons, manifesta. Inclusive, hoje, acho que vai manifestar mais um dom. Esse fulano não tem. Esse fulano... O problema é dele, não é meu nada, mas eu vou conversar com quem realmente tem dom, porque assim a gente compartilha experiência, né, gente? Eu tenho que ir, porque vai começar daqui a pouco. Sim, tinham pessoas em Corinto que estavam desse jeito. Alguns se consideravam, muitos à esquerda, outros consideravam superiores. E isso acontece também hoje, né? Hoje eu falo de termo geral, num termo da igreja geral. Falo isso não só nós, estou falando de termo geral. E hoje isso também acontece. Pessoas se consideram inferiores por conta de não ter dons, por conta de não serem vistas os dons. Outras pessoas se consideram superiores porque, de fato, têm dom, mas não têm amor. Então, os dois sentimentos estão errados, tanto de inferioridade quanto de superioridade. É necessário haver um equilíbrio. É necessário haver uma harmonia. Onde não há harmonia, onde não há equilíbrio, onde não há ordenança, ali Deus não está. Mas uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, quando a gente lê o texto de 1 Coríntios 13, eu acredito que vocês ficaram com algumas dúvidas sobre umas questões. Por isso que agora eu vou chamar um quadro para tirar algumas dúvidas. Um quadro de curiosidades aqui no Juvenis. Então, vamos para esse quadro. Vocês vão ver o que vai acontecer. Já pega aí papel e caneta para você anotar o que você vai ouvir. É sério, pega papel e caneta para você anotar. Tenho certeza que você vai ficar assim... Você vai gostar. Acompanhe agora o nosso momento curiosidades. Seja bem-vindo ao quadro Momento Curiosidades. Aqui você irá descobrir fatos interessantes sobre personagens bíblicos, lugares diversos, etimologias e muitas outras coisas mais. Então fique ligado para saber quais são as curiosidades de hoje. Bora lá! E a nossa revista falou todo o trimestre sobre Andando em Amor, sobre o amor, basicamente sobre 1 Coríntios capítulo 13. Mas você, por acaso, já se perguntou, ao ler esse seguinte versículo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Você já se perguntou o que significado é esse, né? De bronze que soa ou símbolo que retine? Acredito que não só eu, mas você também que está assistindo deve ter se perguntado o que Paulo quis dizer com isso, né? E você vai descobrir o que ele queria dizer. Bronze que soa ou símbolo que retine eram instrumentos usados no culto pagão. Em Corinto, o culto de mistério do deus Dionísio e da deusa Cibele.
Eram formas de convocar os fiéis para adorar esses deuses pagãos. Nas ruas de Corinto ecoava o toque dos gongos barulhentos e dos símbolos estridentes, instrumentos que caracterizavam esses adoradores. Ambos eram utilizados nas religiões de mistério para invocar a deidade, afastar os demônios ou despertar os adoradores. Não eram melodias, nem produziam sequer alguma harmonia. Era um total desequilíbrio. Na verdade, era uma batida monótona, chocante e doida que cansava e incomodava as pessoas. Era como se fosse o latido de um cão. Sim, parece meio nada a ver, mas era como se fosse o latido de um cão. Será que era tipo assim? Ou assim? Enfim, a gente não sabe, mas era algo muito desagradável. Então, Paulo queria dizer que era igualmente desagradável quando o uso de dom de falar em línguas sem a motivação controlada pelo amor. Paulo afirma que uma pessoa pode falar a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, se não houver amor, vai cansar as pessoas, vai ferir as pessoas e vai ofender as pessoas. Não importa se as línguas são humanas ou angelicais, se não tiver amor, as línguas, por mais inteligentes ou sábias que sejam, se elas não tiverem amor, elas serão desagradáveis, elas serão rudes e desnecessárias. A melhor linguagem do céu e da terra, sem amor, é apenas barulho. Então, a nossa curiosidade de hoje foi basicamente sobre um assunto que eu estava bem assim encucada da cabeça para saber o que é. Mas conta pra mim aí, você que está assistindo, está acompanhando, coloca no chat ou nos comentários se você já sabia dessas curiosidades, se você já tinha pesquisado sobre o que Paulo quis dizer nessa carta aos Coríntios, né, especificamente sobre esse versículo que fala sobre esse bronze e sobre símbolos. Conta pra mim se você sabia disso. E se você também acha que tem um amigo seu, um colega seu que não sabe disso, compartilha com ele esse vídeo, fala com ele aqui, uma curiosidade interessante, mas continue na aula aí, porque tem muito mais para você ouvir. Então, bora lá? E aí, pessoal, gostaram do quadro Momento Curiosidade? Sabia das curiosidades? Conta pra mim o que vocês acharam. Tô acompanhando aí o chat, vocês movimentando aí, falando. Que legal, né, pessoal? Mas então, continuando, assim, essa pesquisa me fez tirar essa dúvida, né? Essa pulga atrás da orelha. Mas, continuando, a gente tem que entender, como o apóstolo Paulo falava, que o amor está acima de qualquer conhecimento. Ainda por mais douto que a pessoa seja, por mais sábia que a pessoa seja, por mais certificados, doutorados ou qualquer coisa que seja, se não tiver amor, isso de nada vale. Ou, melhor dizendo, aplicando no sentido espiritual, conhecer os mistérios de Deus, pesquisar ou conhecer de fato, pesquisar muito sobre a Bíblia, ser um mestre, ser um pregador, né, ter o dom da ciência e sabedoria. E se não tiver amor, se não for humilde para administrar isso, né, porque quem tem o fruto do amor em si, quem dentro de si é uma pessoa extremamente humilde. Porque o amor genuíno é um amor que vem de Deus e é comunicado a nós. É comunicado a nós. Então, esse amor gera humildade. Se uma pessoa tem conhecimento, dom de sabedoria e ciência, ele é um mestre, é um pregador, sabe falar muito bem, se comunica muito bem, transmite muito bem, né, evangeliza muito bem, fala isso, mas não tem humildade, se vangloria disso, aí, mesmo que está fazendo várias coisas, mesmo que está colhendo resultados, isso não reflete, de fato, no amor de Deus genuíno. Isso reflete vaidade. E vaidade não tem nada a ver com o amor que Deus coloca em sua palavra. De fato, temos que procurar não a autopromoção, mas, de fato, a aprovação do Mestre, a aprovação de Jesus Cristo. E outras coisas muito interessantes a gente saber também é que hoje, como a palavra amor, o significado de amor é muito distorcido, muitas pessoas que fazem boas obras, dão comida, né, às pessoas necessitadas, viajam para lugares para ajudar, ONGs e diversas coisas, né, que possibilitam uma melhora no sentido social da vida das pessoas, né, que contribuem com algum orfanato, contribuem com algum tipo de organização, seja ela governamental ou não, né, contribui de alguma forma com pessoas que necessitam de auxílio. Aí ela já caracteriza isso como algo, é o fim de todas as coisas. Se eu já faço essas boas obras, é o fim. Muitas religiões fazem essas boas obras, ajudam pessoas. Isso
é legal, isso é muito bom, mas isso não é a totalidade, isso não é a finalidade que, digamos assim, do cristão em si. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque se eu considerar que isso é finalidade, eu já entendo que isso pode caracterizar que eu estou fazendo isso simplesmente porque eu acho que isso vai me tornar algo bom, isso vai mostrar que eu sou bom, são várias coisas. Eu faço isso não é porque simplesmente é algo que vai mostrar a minha virtude, algo que vai refletir a minha virtude. Não é porque eu sou bom. Eu faço isso porque o amor de Deus faz com que eu olhe para as pessoas com um olhar de compaixão. Não com um olhar de pena. Pena totalmente contrário de compaixão. Pena totalmente contrário de misericórdia. Que eu olhe para as pessoas com um olhar de misericórdia. Com um olhar de generosidade. Não com um olhar de pena, ou com um olhar de... um olhar muito menos de desprezo, mas é com um olhar de misericórdia, com um olhar compassivo. Assim como Deus olhou para nós quando estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. Nós temos que olhar para as pessoas com esse olhar, e nós vamos ter somente esse olhar quando nós, de fato, tivermos Cristo em nossas vidas, quando Cristo, de fato, irradiar sobre nossas vidas. E a gente precisa entender, como é dito em Tiago, assim como a fé sem as obras é morta, da mesma forma, o amor sem as obras é morto. A gente precisa entender. É sim importante nós fazermos boas obras. É sim importante nós queremos fazer o bem e ajudar ao próximo. Isso é algo que de fato, os cristãos, em toda a história, né, da igreja, do cristianismo, fizeram boas obras. Os cristãos, na época da igreja primitiva, eles pegavam os seus bens e vendiam, e assim com o dinheiro depositavam aos pés dos apóstolos para distribuir entre eles, para todos tiverem a mesma quantia, para ajudarem uns aos outros. E em todos os momentos, tanto na medicina quanto em estudos, os cristãos estiveram ali ajudando e contribuindo para o crescimento da sociedade, contribuindo, beneficiando crianças, mulheres, homens, idosos. O cristianismo sempre invadiu em todas essas áreas. De fato, isso reflete também o caráter e o amor de Deus, porque Deus se preocupa em todas as áreas da nossa vida, não somente com a área espiritual, mas com as áreas emocionais, física. Deus se preocupa com isso, e quando os cristãos fazem isso, isso reflete de fato o caráter de Deus. Mas é muito importante a gente entender que sem Cristo nós não conseguimos fazer nada, como eu disse anteriormente. Tudo o que nós fazemos de bom, todas as virtudes que nós temos é por conta de Cristo em nós. Nada que fazemos de bom é por conta de nós mesmos. Tudo que fazemos de bom é por conta de Cristo em nossas vidas. Nós refletimos aquilo que Ele é. Por isso que nosso último ponto aborda sobre o mais importante, o amor. Quando a gente olha a vida do apóstolo Paulo, esse que escreveu diversas cartas, né, foi um dos homens mais influentes depois de Jesus, a gente percebe uma coisa, que o apóstolo Paulo, antes de ser irradiado do amor de Jesus, antes de conhecer a Jesus, de fato, ele era um homem que não tinha amor. Ele era um homem extremamente zeloso. Ele era fariseu, filho de fariseu. O apóstolo Paulo era um homem que tinha mais conhecimento, um dos que tinha mais conhecimento daquela época. Ele foi doutrinado e ensinado aos pés de Gamaliel. Ele foi ensinado pelos maiores doutores daquela época. O apóstolo Paulo tinha muito conhecimento. Ele era um homem extremamente zeloso e buscava fazer o que era correto diante da lei dos judeus, digamos assim. Só que o apóstolo Paulo, ele ainda não tinha encontrado a Cristo. E mesmo com todo o seu zelo, todo o seu conhecimento, por mais correto que tinha em alguns pontos, ele não tinha amor. E por isso ele era uma pessoa extremamente arrogante, rude e fazia coisas que desagradavam a Deus. Tanto é que no encontro com Jesus, lá em Damasco, Jesus fala com ele, através daquela visão: por que me persegues? Por que persegues a mim? Porque naquele momento, antes daquilo, o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, prendia os cristãos e buscava matar os cristãos. Mas desde aquele encontro, desde a conversão de Paulo, ele se tornou outra pessoa. E o amor dele, o conhecimento dele foi aplicado da maneira correta. Tudo que ele aprendeu foi aplicado de uma maneira correta. Então ele só conseguiu desenvolver de maneira verdadeira, genuína e boa tudo aquilo que ele já tinha, todos os talentos que Deus já tinha dado a ele quando ele encontrou com Cristo. Quando o seu coração foi mudado e quando o fruto do Espírito foi gerado no coração dele por conta da nova vida em Cristo. Então,
o caráter de Cristo é implantado em nós quando nós o aceitamos e recebemos como Senhor e Salvador. O Espírito Santo gera isso em nossos corações. Somente com o Espírito Santo podemos ter o fruto do Espírito. Eu vou repetir mais uma vez, porque é muito importante a gente entender. Não existe homem, pessoa, bonzinho. Sabe aquela pessoa que fala assim, Nossa, essa pessoa tem tudo para ser bom, perfeito, mas só falta uma coisinha, que ele tenha Jesus. não, gente, que ideia tola, que ideia mundana. Não, não é isso. Tudo que vem de bom vem de Cristo. Tudo que é bom é por causa de Cristo, por Ele, para Ele e por causa dEle. Se a gente está tendo uma visão assim, a gente está tendo uma visão distorcida da verdade das Escrituras. A gente está tendo uma visão mundana. A nossa lente precisa ser a palavra de Deus. A gente só vai enxergar as coisas corretas quando nós temos a palavra de Deus em nossos corações e em nossa mente. Por isso que a gente, às vezes, tem muitos conceitos errados ainda. Porque a gente não está olhando com a ótica das Escrituras, mas com a ótica dos nossos sentimentos e emoções e com a ótica do mundo. E nós precisamos, de fato, voltar às veredas antigas e entender que existe sim uma possibilidade de uma pessoa ser boa, mas é somente quando ela está em Cristo. Embora isso é um assunto um pouco mais teológico, né? Eu não vou me ater a isso, porque isso não é o propósito da aula. É uma aula mais prática que devemos fazer. Mas, embora pessoas que são ímpias podem cometer atos bons? Pode também. Pessoas podem cometer atos legais? Podem também. Elas podem sim, mesmo sem Cristo fazer atos bons? Podem sim. Podem sim, diante dos nossos olhos. Elas podem fazer, porque a chuva cai tanto para os injustos quanto para os justos. Por conta da graça de Deus, da graça comum de Deus. Isso é um ato. Isso é um termo mais teológico. E mais uma vez eu vou repetir, eu não vou me ater a isso, porque é um assunto muito expansivo. Mas por conta da graça de Deus, da graça comum de Deus, que é distribuída a toda a humanidade, o que nós entendemos? Que pessoas que são ruins podem fazer coisas boas por conta da graça de Deus. E as pessoas só fazem coisas ruins por conta também da graça de Deus. Então, uma pessoa que de fato, ela está cometendo somente atos ruins, a natureza que é pecaminosa está sendo ali evidenciada. Mas outras não são tão evidenciadas, tão extrapoladas, porque Deus ali segura, porque Deus permite que a sua graça mantenha essas pessoas menos extrapoladas, né, em sua totalidade, em natureza pecaminosa. O que acontece? Mas a gente tem que entender que, na visão de Deus, quando a gente compara nós com Jesus Cristo, a balança não tem como se igualar. Porque, de fato, o que é perfeito, o que é bom, é somente Jesus Cristo. E nós precisamos entender que isso vai refletir o nosso caráter, isso vai refletir quem nós somos, isso vai refletir a quem pertencemos. Não tem como uma água salgada refletir e jorrar água doce, não tem como uma água doce jorrar água salgada. Não tem como eu plantar uma maçã e vir uma laranjeira, não tem como eu plantar uma manga e surgir uma carambola. Por quê? Porque o que eu estou plantando, o fruto que eu estou querendo ali plantar, que cresça, vai mostrar, os frutos refletirão qual é a semente. Os frutos vão refletir aonde a minha árvore está firmada. Se eu estou firmado na videira verdadeira, eu vou gerar frutos. É isso registrado em João 15. Se eu estou firmado na videira verdadeira, eu irei gerar frutos. Mas se eu não tenho gerado frutos, e esses frutos são de amor, refletem o amor e o caráter de Deus, eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever aonde eu estou plantada. Talvez você estava olhando assim, mas eu já aceitei Jesus, eu já sou crente, inclusive já falei em línguas, já fiz isso, já fiz aquilo, fiz um monte de coisa, mas eu não consigo refletir todas essas atitudes, Amanda, assim, todas essas virtudes de Cristo. Eu não consigo refletir, eu não estou conseguindo refletir, então como que eu vou fazer? Tudo bem. Isso pode acontecer. Mas se depois de eu aceitar Jesus Cristo, eu continuar com as mesmas coisas, com os mesmos costumes, com os mesmos atos, eu preciso rever, de fato, se eu não meramente sofri uma adesão, ou seja, somente me tornei membro da igreja, ou se eu de fato me tornei membro da família de Deus. É muita diferença. É muita diferença. Eu preciso rever. Como que eu vou ver onde eu estou firmado? Como eu vou ver qual é a árvore que eu estou ali alicerçada?
é quando eu vejo as minhas atitudes. Se as minhas atitudes refletem o amor de Deus, refletem o fruto do Espírito, o caráter de Deus, de fato, eu estou caminhando com Deus e refletindo a imagem dele. Eu estou refletindo o caráter de Jesus Cristo. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para que a gente possa refletir, para que a gente possa ser moldado conforme o caráter do Filho de Deus, conforme o caráter de Jesus Cristo. A Bíblia fala que se nós estamos em Cristo, eis que tudo se fez novo. Também afirma que ele morreu e ressuscitou não para que nós vivêssemos para nós mesmos, mas que para que vivêssemos para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então, de fato, o amor gera frutos. De fato, quando nós estamos em Deus e somos irradiados por esse amor se transborda. Esse amor é evidenciado por meio das nossas falas, dos nossos atos, do que pensamos, do que agimos, do que fazemos. Esse amor é refletido em todas as nossas atitudes. O amor não é apenas eu falando. O amor são atitudes reveladas. Como eu já falei para vocês lá em Filipenses capítulo 2, é um dos capítulos que eu mais amo da Bíblia. O amor que é ali registrado quando fala, tem vós mesmo sentimento que Cristo Jesus. A palavra ali usada no grego é frônesis, que não é apenas sentimento, não é apenas atitude. É a pessoa que possui, Jesus ali possui o sentimento e a atitude correta. É nós termos essa frônesis de Jesus, o sentimento de amor, o sentimento de entrega. E não somente sentir ou entender que é o correto de se agir, mas fazer o que agrada a Deus. Então que a gente tenha essa fome de Jesus, que esse amor que Deus transbordou em nós e deu de graça, mas não foi de graça, que nós possamos refletir esse amor por meio dos nossos atos, mostrando que nós primeiramente amamos a Deus e amamos o nosso próximo, que nós de fato somos servos e servas de Deus, luzeiros neste mundo. E para finalizar, eu gostaria de concluir para vocês com falar sobre um filmezinho interessante. Por favor, não fica perguntando, eu posso assistir Amanda, eu não posso? Gente, acalme-se. Acompanhe esse vídeo nesse quadro chamado Mundo Cópia que você vai entender. Vamos lá para finalizar nossa lição? Vamos para o quadro Mundo Cópia. O Encanto é uma animação da Pixar, repleta de cores latinas e músicas que ficam na cabeça. Ela já conquistou o Globo de Ouro de melhor animação. Então vem comigo para falar do Encanto do Bruno, hoje no quadro Mundo Cópia. Fugindo de uma perseguição, Pedro e Alma Madrigal, um casal que se conheceu enquanto jovens, se encontram à beira da morte. Pedro, para salvar a sua amada e seus filhos, se sacrifica, dando a si poder para uma magia envolver a Alma Madrigal e o restante das pessoas que havia fugido. A casita, como é chamada, abriga a família Madrigal e em torno dela um vilarejo se desenvolve, livre das influências dos colonizadores. Quando chegam a determinada idade, aqueles que possuem o sangue Madrigal adquirem poderes. Todos, exceto Mirabel, a protagonista da história. Por causa disso, ela se sente excluída da família. Por mais que ela se esforce, ela não tem a força da sua irmã Luísa, nem faz crescer flores como a sua outra irmã Isabela. O problema é que aquilo que deveria ser uma bênção se torna uma maldição. A Alma Madrigal coloca uma pressão enorme, não só em Mirabel por ela não ter poderes, mas nos seus descendentes que possuem poderes. Luísa canta que todo mundo espera que ela seja forte e a pressão que ela tem que aguentar é enorme. Querem que ela seja como Hércules, mas e se Hércules nunca quisesse lutado contra Cerberus? Sobre a superfície durona, ela não é tão forte assim, e pergunta sobre o seu propósito. Isabela tem a pressão de ser a bela, fazer coisas perfeitas e casar, algo que ela não queria. O poder que veio com uma bênção acabou sendo motivo de conflitos internos e pressão excessiva. Bruno, o excluído, foi mal interpretado, porque seu poder de ver o futuro não foi bem aceito. Peppa tem que reprimir todas as suas tempestades para que isso não afete os outros, quando inevitavelmente, nos momentos em que não está bem, aqueles que estão próximos são afetados de alguma forma, fazendo com que esteja sofrendo sobre forte estresse emocional. Julieta tem aquela expressão no rosto de cansaço, sempre está de avental. Tem o poder de curar através de sua comida. É como se ela tivesse sempre pressionada em cuidar dos outros às custas de si mesma. E o jovem Camilo é aquele que tem que ser todos. Quando seus poderes começam a falhar, ele tem dificuldade de ser ele mesmo. Dolores tem sempre que se policiar com o segredo da família, lidando não só com os seus problemas, mas com as dores dos outros. Mirabel então tem um sonho no qual ela viu a casita rachando e a vela que era a fonte do poder da família se apagando. Muito semelhante ao que o Bruno havia visto e causou sua exclusão. As achaduras que ela viu na casa precisavam ser consertadas. A casa iria ruir e de fato ruiu. Foi perceber que o vínculo da família não eram seus poderes, mas o amor que resolveu isso. Foi por amor que Pedro se sacrificou por sua amada.
Mesmo no filme que não há príncipe, com destaques para as personagens femininas, é o homem que se sacrifica por sua amada. Esse amor sacrificial é o verdadeiro vínculo da família Madrigal. É o amor que refez a casa e que fez ela ser reconstruída quando ele foi perdido. É o amor que é o caminho melhor, porque dons sem amor causam rachaduras que destroem a comunhão. Sem amor não adianta o poder ou o dom que você tem. Sem amor, tudo é em vão. Quando Paulo fala que o amor é o caminho melhor, ele visa corrigir a forma como os coríntios usavam seus dons. Podemos esquecer do amor por causa daquilo que Deus tem nos dado para nos capacitar. Nós podemos esquecer do sacrifício de amor de Cristo por causa do pragmatismo, por causa da atividade que a gente desenvolve na vida ou na igreja. Podemos esquecer de nos ver como um corpo que precisa de cooperação, de comunhão e de compartilhamento, porque confiamos demais em nós mesmos. Os dons na igreja não são um fim em si mesmo. Eles servem para a edificação do corpo. É preciso saber manifestar aquilo que Deus dá para que a desgraça não sobrevenha sobre a nossa casa. O verdadeiro encanto não são os dons, mas o amor que salva, o amor que perdoa, o amor que redime, o amor que restaura e que nos faz um. Alma se apegou aos dons que sua família recebeu com uma lembrança que seu marido deixou, quando na verdade o sacrifício de amor que deveria ser lembrado. Pedro não fez um ato de poder sobrenatural para salvar a sua família, mas fez um ato de amor extraordinário por eles. Pedro preferiu morrer ao ver a sua família morta. Esse é o grande vínculo familiar. É aquilo que mantém famílias edificadas, que conserta rachaduras e traz animação, afeto, comida. O amor traz aconchego para os dias chuvosos e alívio para os dias áridos. O amor divide a responsabilidade do cuidado com o outro. O amor nos dá a identidade de quem nós somos e o amor faz o rejeitado serem considerados filhos. Que o amor de Cristo seja o vínculo que edifique as nossas casas, que elas sejam vivificadas pela chama do sacrifício que traz vida, que elas sejam edificadas na rocha, que é inabalável, eterna e poderosa. Que elas sejam encantadoras porque refletem o amor que salvou o mundo de seus pecados. Que ela seja uma lembrança da família que originou o mundo e um prenúncio da grande e diversa família que será composta de pessoas de toda tribo, língua e nação. Quando nosso Senhor Jesus voltar e nos levar para o seu reino de amor. Na casa de meu Pai tem muitas moradas e nesse lar não existem rachaduras. Amém? Glória a Deus, né? De fato, o amor é o caminho mais excelente. De fato, o amor que vai permanecer. Porque isso reflete a igreja triunfante. Enquanto nós estamos aqui, nós somos a igreja militante. Então, dons, manifestações vão ficar aqui. Porque isso, de fato, ajuda nós a transmitirmos o evangelho, a palavra de Deus. Mas o amor vai ser gerado e vai repercutir na eternidade. O amor permanece até o fim. Que nós possamos irradiar desse amor e transbordar desse amor. Glória a Deus por isso. E para finalizar, gostaria de falar sobre as ofertas. Está aparecendo aí abaixo, né, os dados que você pode ofertar. Pix, PicPay, nos dados bancários. Se você não pode ofertar pelos dados que aparecem abaixo, você pode também trazer no culto à noite. Não deixe de ofertar. Lembrando, pessoal, essa é a nossa última lição do ano. Então, oferte com generosidade. Se você, isso reflete o amor de Deus. Isso reflete o amor que você tem pela obra de Deus. Para que o reino de Deus avance. Então, nós precisamos contribuir. Então, contribua. Não deixe de semear no reino de Deus. Não deixe de contribuir no reino de Deus. Outra coisa muito importante também é o voto dos 1000 valentes. Está aparecendo aí abaixo. Está aparecendo também a imagem da igreja. Aí, essa igreja grande aí que Deus colocou no nosso coração. É um projeto que Deus colocou no coração dos nossos pastores. E você pode fazer parte disso. Você pode nos ajudar a comprar esse espaço. Deus, Ele quer nos usar. Ele quer nos abençoar. E isso ocorre também quando nós ofertamos. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas Ele escolheu usar o recurso que Ele nos deu para abençoar e para que o seu reino avance. Isso desde sempre aconteceu. Então não deixe de contribuir, de abençoar o reino de Deus por meio das suas ofertas, por meio dos seus dízimos e por meio dos seus votos. Pessoal, não se esqueça, hoje tem a cantata de Natal. Venha fazer parte dessa cantata de Natal. O final do capítulo de Princesa Cristiana. Agora ela está em busca do filho poderosamente vivo, hoje às 17h50, na Igreja Marcas do Evangelho. Você também que é o visitante, está acompanhando aí, talvez não possa vir no culto à noite, na cantata, talvez você pode acompanhar online também, vai ficar gravado aqui no canal do Marcas do Evangelho. Acompanhe conosco, vai ser uma bênção. Fique à vontade aí para participar conosco, tá bom? E mais uma surpresa, no final vamos ter um louvor e você pode aí louvar e meditar sobre como foi
todo esse ano para você, como foi todo esse trimestre para você. E vamos, de fato, andando em amor, conforme Jesus nos ensinou, por onde a gente for. Vamos prosseguir por esse amor. Amém? Então, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Gostaria de orar por vocês para finalizar essa aula. Amém? Vamos orar e depois solta o louvor. Amém? Meu Deus maravilhoso, agradecemos por essa oportunidade, porque o Senhor falou conosco mais uma vez, que o Senhor possa abençoar cada um que abençoou a obra de Deus, permitiu que o reino de Deus avançasse, que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra seja perpetuada no nosso coração, que possa gerar frutos, Senhor Deus. Nos ajude a sermos como Cristo. Gere em nós esse amor, que possamos refletir esse amor por onde nós passarmos, que possamos refletir a Cristo, Senhor, por onde nós passarmos. Então vai abençoando cada coração. Vai gerando esse espírito de arrependimento, o espírito de oração, de quebrantamento, o espírito de humildade no meio de nós. Nos ajude a sermos como o Senhor quer que sejamos, para que alcancemos o propósito que o Senhor planejou para cada um de nós. Abençoe os juvenis, que a tua palavra se perpetue na vida deles, que o ano se acabe, mas que o amor de Deus continue sendo refletido na vida deles. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, tchau, tchau. Beijão. Toda a criação revela quem tu és. No nascer do sol, no cantar dos pássaros. Onde eu olhar, onde eu pisar, enxergo o teu amor, dele quero cantar. Andando em amor, por onde a gente for, conforme Jesus nos ensinou, eu vou prosseguir. Andando em amor, por onde a gente for, conforme Jesus nos ensinou, eu vou prosseguir por esse amor. Toda a criação revela quem tu és. No nascer do sol, no cantar dos pássaros. Onde eu olhar, onde eu pisar, enxergo o teu amor, dele quero cantar. O amor de Deus não é invejoso, não é ciumento, não busca o que quer. Ele é perfeito, cheio de bondade, grandiosidade e profundidade. Se quiseres viver o mais perfeito amor, receba esse Deus que chama por você. Entregue seu coração, viva pra Ele, busque a Ele, e esse amor irá transbordar. Andando em amor, por onde a gente for, conforme Jesus nos ensinou, eu vou prosseguir. Andando em amor, por onde a gente for, conforme Jesus